testes psicológicos. Você sabia que nós, psicólogos, muitas vezes nos deparamos com demandas de avaliação, demandas de investigação na psicoterapia, e a gente fica ali procurando testes e muitas vezes a gente fica dando murro em ponta d'água, né? A gente não consegue entender qual teste que vai usar, se vai precisar usar teste, se não vai. Começa a comprar testes que não vão fazer diferença nenhuma para aquele tipo de trabalho. Então, é muito importante que o psicólogo clínico saiba como se utilizar dos testes. E isso, gente, dentro das nossas normas técnicas, dentro do nosso Conselho Federal de Psicologia, de acordo com o que a gente tem de normativas quanto a esse trabalho, essas intervenções. Eu tô falando isso, gente, eu trouxe esse tema porque, assim, é muita gente oferecendo por aí testes, inventários, brinquedos, brincadeiras e coisas diversas que o psicólogo fica atraído, porque fica assim, isso vai me facilitar, mas, na verdade, isso vai ser, digamos, muitas vezes vai ou complicar mais a sua prática, ou então ele vai estar ali e sem poder estar ali, né? Você não vai poder explicar isso dentro dos seus registros documentais, por que usou aquilo, né? E se eu não entendo a lógica de raciocínio da escolha de um teste, eu vou ficar, né, usando aquilo ali, não vai dar em nada. Quem aí já aplicou teste em paciente, não sabe nem por que direito, porque ele tem um transtorno tal, aí eu vi uma menina na internet falando que esses testes eram para tal transtorno, então eu fui aplicar, mas não deu em nada, não consegui entender nada. Sabe? Não deu o que era, mas e agora? O que eu faço com isso? Né? Entende que o uso do teste por si só, ele não facilita a nossa prática. Por isso que o nome dele é instrumento. Ele é um instrumento que pode ajudar, facilitar em certos contextos. Só que a gente tem que entender quais contextos são esses, né? Então, gente, vamos lá. Como a gente fala de raciocínio clínico, né? Porque para eu fazer qualquer coisa, chego com uma pessoa no meu consultório, eu tenho que ter um raciocínio clínico do que eu estou fazendo ali. Primeiro ponto do raciocínio é um ponto que deveria ser muito básico para a gente quando a gente sai da faculdade. Qual é o meu objetivo? Se eu sou um psicólogo clínico, né? Porque o psicólogo que sai da faculdade, ele pode ser clínico, pode ser hospitalar, escolar, mas aqui a gente fala de psicologia clínica, né? Então, o psicólogo clínico, ele tem um objetivo, segundo o nosso Conselho Federal de Psicologia, isso não sai só da minha boca, não. Tudo que eu estou falando aqui, vocês podem pesquisar nas nossas normas, nos nossos artigos, nas nossas leis, tá bom? Tem o objetivo de prevenção e tratamento de adoecimento mental. Esse é o nosso trabalho clínico, é o foco do nosso trabalho, né? Então, a gente trabalha com saúde mental, né? Com adoecimento mental. Então, a gente promove saúde mental e a gente precisa prevenir aquelas pessoas que estão em sofrimento e chegam no nosso consultório e tratar aquelas pessoas que já estão adoecidas, né? Então, ajudar no tratamento. Agora, o nosso tratamento de transtorno mental, ele é sempre multifatorial, isso vocês já sabem, né? Sempre multifatorial. Nós somos um ser biopsicossocial, só que nós focamos nos fatores psicológicos, né, do adoecimento. Para isso, é claro que eu tenho que ter um olhar amplo, eu tenho que saber fazer uma investigação completa, até para saber se aquele trabalho é para mim ou não. Então, pensando em raciocínio clínico, o que eu preciso enxergar quando eu vou escolher um teste? Algumas coisas eu selecionei aqui primeiro, ele tem que estar validado pelo SaterPsi. Esse site Psi, ele valida os testes, procedência científica desses testes, né? Ele tem um crivo de avaliação, né? E demora muito tempo para ser avaliado, ser validado. E ali vocês vão encontrar testes que são privativos do psicólogo. O que significa isso? Só o psicólogo pode usar. Mas lá também tem testes não privativos do psicólogo, né? Ou seja, outros profissionais também podem usar e nós também podemos. Esses estão validados, né? Alguns que só o psicólogo pode usar, outras pessoas não podem nem comprar. A gente precisa do CRP da gente atualizado, tudo para poder comprar. A gente não pode comercializar esses testes, né? Porque esses testes são vendidos por editoras que são credenciadas e tudo mais. E a gente não pode fazer cópias desses testes, né? A gente não pode, por exemplo, eu comprei, vou fazer umas cópias para dar para os meus amigos. Não pode. Então, cada psicólogo tem que ter o seu. Segundo ponto, o contexto que você está sendo avaliado, o contexto que a pessoa está sendo avaliada. Gente, o contexto, gente, ele é tão importante porque, assim, essa pessoa, ela pode estar dentro de um contexto de adoecimento mental ou ela chega no seu consultório num contexto de reflexão, de orientação, né? Que contexto que ela está vivendo? O contexto de vida também, que contexto social que ela está vivendo, né? Existem vários contextos diferentes.
Por exemplo, se a gente for trabalhar no consultório com pessoas ou grupos, né, que sejam, sei lá, sejam indígenas, por exemplo, tem um contexto diferente de pessoas, de europeus ou de brasileiros da cidade. Ou seja, tem contextos sociais diferentes. Isso influencia na nossa investigação e até nos usos desses testes, né? Se os testes são validados para qualquer tipo de contexto ou não, porque os testes falam isso também, né? Que tipo de teste é para contextos específicos, criança, ou seja, quais essas realidades. Então tem esse contexto mais amplo. Agora, as necessidades e objetivo. Esse eu acho que é o mais importante nessa live aqui, nesse momento. Objetivo do uso do teste. Por que o objetivo do uso? Quando a gente fala de psicologia clínica para tratamento e prevenção, eu estou falando do contexto psíquico e como que eu vou tratar. Existem vários serviços que eu vou usar, a avaliação para um diagnóstico psicológico, mas minha pretensão, normalmente, é levar essa pessoa para o processo de psicoterapia, né? Para o serviço de psicoterapia, que é um dos serviços. Então, meu foco ali não é de um diagnóstico nosológico para aferir alguma coisa específica, para levar a um objetivo de conseguir algo específico, como, por exemplo, conseguir algo na justiça, ou conseguir algo, sei lá, dentro de uma escola, de um curso. Ou seja, a gente não está trabalhando com psicologia jurídica. Então, essa é a diferença da psicologia clínica e da jurídica. É a demanda que a gente trabalha. Na psicologia jurídica, a gente trabalha com uma demanda voltada para um contexto, um objetivo específico. Por exemplo, chega para você uma pessoa, tá lá no seu consultório, você faz psicoterapia, você é de uma abordagem tal, né, e fala assim, olha, eu queria muito um laudo. A pessoa nunca te viu, ela chega lá, olha, eu queria muito um laudo para que eu pudesse levar para o juiz que eu estou fazendo num processo com o meu marido, meu ex-marido, de guarda do filho e tudo mais. Eu queria um laudo para mostrar que eu tenho, sei lá, dificuldades tais, ou no trabalho, ou eu estou aqui com um processo de trabalho, eu preciso de um laudo para provar que eu tenho. Esse, gente, não é um objetivo clínico, é um objetivo formal, é um objetivo de uma demanda específica para mostrar uma demanda específica, um diagnóstico específico, para que esse juiz, por exemplo, né, que o advogado for levar, né, o laudo, ele ajude o juiz nas tomadas de decisões como um todo do processo deles lá. E muitas vezes a pessoa não sabe, então a gente vai fazer um diagnóstico muito sintomático também dali, né? A gente vai avaliar, a gente vai usar testes, de repente, para validar, e quando a gente faz esse tipo de diagnóstico para elaboração de documentos, né, a gente necessita usar teste, é obrigatório que se usa teste, tá? Não é só a investigação por meio de um instrumento chamado anamnese. A anamnese é um dos principais instrumentos que a gente tem de avaliação clínica e jurídica, mas os testes, eles são instrumentos que, digamos, favorecem as provas do que a gente investigou ali, né? Nosso objetivo não é provar nada para ninguém, mas é para ajudar no contexto de investigação. E quando a gente está lá na nossa clínica, né? Aí a gente fica assim, meu filho tem TDAH. Aí sabe o que acontece com o psicólogo? Ele começa a buscar testes, a buscar inventários para saber se o paciente tem TDAH. Tudo bem. Aí ele não sabe às vezes se aquele teste está validado ou não. Teve um período, uma época, que uma colega nossa, um ano desses aí atrás, que não tinha nenhum teste validado para TDAH. Aí ela ficou desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou saber se a pessoa tem TDAH e tudo mais? Aí ela simplesmente entendeu que ela precisava saber fazer avaliação psicológica. E o instrumento de anamnese é o instrumento base de uma avaliação psicológica. Testes, nem sempre eles têm, nem sempre são favoráveis àquela investigação, nem sempre são, digamos assim, cumpre a necessidade da investigação no contexto ou no que estava sendo avaliado, no objetivo, e na pessoa também. Então, aí a psicóloga foi desesperada. Só que o que ela está investigando ali é para tratamento. E a gente não trata a demanda, a gente trata o indivíduo, né? Lá no nosso processo de psicoterapia. Quando eu faço uma avaliação diagnóstica, eu tenho o contexto, por exemplo, do DSM-5, para fazer um contexto nosológico, digamos assim, daquele sintomas, os critérios, os fatores de diagnóstico que são catalogados, mas a avaliação psicológica, ela ultrapassa isso,
A gente pode até saber disso para falar assim, ele tem bastante dificuldade na concentração, nisso, daquilo. Só numa avaliação psicológica a gente já pode perceber algumas coisas muito gritantes ali. Agora, não quero saber exatamente o porquê, a gente vai pensar no contexto. Aí a mãe fala assim, não quero esse diagnóstico e quero provar na escola que ele tem TDAH e tudo mais. Aí você fala assim, aí você pode inclusive fazer um encaminhamento com uma neuropsicóloga. Você quer? Então você pode fazer um encaminhamento que eu eu trabalho com psicoterapia, com a área clínica, né? Então eu não faço, a não ser que você faça também, né? Trabalho também com laudos, trabalho com isso, porque a gente tem que saber fazer, que às vezes é obrigatório que a gente faça em algum contexto. Mas quando uma pessoa pede um serviço para você, você pode falar assim, olha, eu não trabalho com serviço de elaboração de documentos para contextos jurídicos ou para contextos desse tipo. Então, você pode encaminhar uma neuropsicóloga, por exemplo, né? Ou a gente pode dar um atestado para a escola, mostrando se a gente investigou as dificuldades que a pessoa tem e tudo mais, e falar para a mãe, olha, o problema é o seguinte, o seu filho, ele até pode ter TDAH, só que o que a gente avaliou aqui, que ele está em sofrimento por conta de uma separação com o pai, da morte de fulano, ou da mudança, ou do bullying que está sofrendo. Tem outros contextos que fazem com que uma pessoa tenha sintomas de desconcentração, de problemáticas específicas, mesmo que ela tenha TDAH. Então, teste, gente, nem sempre a gente vai usar e nem sempre vai ser necessário. Eu quero uma técnica. Técnica é a mesma coisa. Quando a pessoa fala, técnica para trabalhar. Quando eu vejo psicólogo fazendo isso, eu falo que, gente, esse psicólogo não sabe trabalhar. Eu quero uma técnica para trabalhar um sintoma específico. Gente, o psicólogo não trabalha sintoma. Não, mas eu sou TCC e eu trabalho sintoma. Gente, o psicólogo, por exemplo, da TCC, que ele tá vendo assim, tá um problema de memória. E ele analisa e fala assim, temos que trabalhar essa memória que tá muito ruim, essa memória, essa atenção tá muito ruim, então vamos trabalhar isso. Sabe o que o paciente sente? Ok, né? Tudo bem. Mas será que esse psicólogo entendeu qual é a necessidade psicológica desse indivíduo? Qual o sofrimento, né? As questões que esse indivíduo está sentindo? A gente trabalha com isso. A gente não trabalha com o sintoma de um transtorno mental. A gente trabalha com os fatores psicológicos que interferem nesses sintomas. Então, gente, hoje eu estou falando aqui claro, a gente fala de prática clínica como um todo. Mas o ponto que a gente trouxe aqui foi para falar um pouco sobre testes psicológicos, tá? Existem muitas nuances que a gente pode conversar sobre testes. Hoje eu quis falar um pouco sobre essa questão da escolha do teste, de por que a gente usa teste. Tem contexto que não precisamos usar, tem contexto que não é da área clínica, da área jurídica, tem psicólogo clínico que também trabalha emitindo documentos, né? Tem agenda para os dois, né? Agora, eu tenho uma paciente que está fazendo um atendimento clínico ali, está fazendo uma psicoterapia comigo, num contexto relacionado, aí ela está trazendo muitos temas voltados para a sua infância, para os traumas que ela viveu, não está ali. Aí, de repente, ela está num outro processo lá médico que ela tem que emagrecer, e ela quer fazer uma bariátrica. Aí ela fala assim, você pode fazer você que é minha psicóloga, você pode fazer um laudo aí para mim, para eu fazer minha bariátrica? Não é assim que funciona. Mesmo que ela fosse uma paciente de anos. O contexto de trabalho é diferente, lembra? Então, para você fazer um documento, você precisa de um contexto todo voltado para a elaboração desse documento. Então não tem nada a ver com a área clínica. Agora, eu posso, de repente, falar assim, olha, tudo bem, eu vou te prestar um serviço de avaliação psicológica para a elaboração desse laudo. Então, é um outro serviço. A gente pode marcar até um outro horário na agenda para que a gente possa fazer. Acredito que isso não vai dificultar o processo de trabalho, porque você já tem um vínculo com aquela pessoa, né, tudo. Não vai dificultar, de repente, né, o trabalho, mas ela vai ter que pagar mais a você, porque você está prestando um serviço de psicoterapia e você está prestando um serviço de avaliação psicológica para laudo, não avaliação psicológica para tratamento. Mas, gente, olha só, vamos finalizar essa live de hoje. Falamos aqui de testes psicológicos e falamos muito de contexto de avaliação, falamos aqui até um pouco do nosso curso também, que vieram muitas questões aqui, eu acho que curiosas, com relação ao 360 do nosso curso. Quem quiser conhecer, tem link na bio, tá? Pode falar com nossos atendentes, quem quiser conhecer, quem tiver com muita dúvida na prática clínica, no dia a dia, querendo supervisão, querendo saber exatamente o que fazer passo a passo, ter leveza na sua profissão, ter mais pacientes na dizendo, ter um apoio, né? Então, só ir lá falar com a gente. Então, vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.